minha vida? E essa pergunta, ela está intimamente ligada com a necessidade. E agora, nesse momento, vocês estão refletindo aí se vocês estão passando por necessidade. Por quê? Porque essa pergunta é uma pergunta muito comum. Todos nós nos fazemos. Meu Deus, mas o que eu preciso fazer para mudar minha vida? Meu Deus, quais são as atitudes que eu preciso fazer para mudar minha vida? Agora, o propósito não. O propósito, ele fala assim, Deus, o que o Senhor quer manifestar através de mim hoje? Porque Deus, ele vai manifestar através de você o que ele quer no seu trabalho. Se for na estética, se for na mercearia, como a irmã trabalha, se for num bazar, se for no escritório, se for numa mentoria, se você faz pelo servir, Deus vai manifestar através de você, vai colocar as pessoas certas do seu lado e automaticamente a prosperidade vem. Ela vem leve, sabe? Não tem esse peso. Ai, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer para me pagar essa conta? Meu Deus, quantos clientes que eu preciso atender hoje? O que eu vou vender? Não tem nada a ver com isso. A prosperidade está ligada a você cumprir os princípios que nós estamos mencionando aqui, aplicar na sua vida e fazer o servir o outro, tá? Prestem atenção, todas as pessoas que são milionárias, elas servem as pessoas de alguma forma. Seja com o seu produto ou serviço, seja com o seu conhecimento, com alguma coisa elas servem, tá? Deixa eu ver aqui onde a gente parou. Eu falei sobre a lei do propósito, né? Falei sobre o texto. E por quê? Porque a prosperidade verdadeira não é acumular, é cumprir o destino. Gente, cumprir o destino. O que a palavra de Deus fala a respeito disso? Alguém tá com o microfone aberto, eu preciso que feche, por favor, gente, porque senão tira meu foco. O que a Bíblia fala a respeito disso? Porque vós foi escolhido. De quem que é esse aqui? É da Suelen. Su, seu microfone tá aberto, amiga? Olha pra mim. Uma mocinha que não tá na câmera. É Ruth, né? Acho que é Ruth. Eu não consigo fechar aqui. Peraí, gente, só um minutinho, porque eu perco o foco. Pegou o telefone agora. Isso. Meu amor, você consegue fechar seu microfone, Ruth? E você consegue fechar seu microfone, meu amor? É só clicar em cima. É só porque tá dando uns ruídos e eu não tô conseguindo prestar atenção. Clica em cima, vai aparecer um microfone. Você virou a câmera. Peraí. A gente já tá terminando, tá, meninas? Fiquem tranquilas. Ruth, você virou a câmera para sua casa. Clica em cima da sua tela, tem duas setinhas na posição de vai e vem, que aí você volta para você e clica em cima do microfone. Isso, aí você voltou para você. Agora clica de novo para ver se vai aparecer um microfone, que aí só clicar em cima dele. Isso, meu amor, conseguiu. Obrigada. Nós falamos sobre o conselho milenar da lei do propósito, entendemos que é o servir que nos faz prosperar. Deus, nós precisamos aceitar cumprir o nosso destino, sabe? A Bíblia fala que os nossos dias, eles já vieram escritos por Deus desde o ventre da nossa mãe. Então, muitas vezes a gente fica pensando como enriquecer, como prosperar, como mudar de vida e esquece de perguntar a Deus qual é o propósito dele para nossa vida, sabe? Eu, Marjorie, queria muito trabalhar só com estética, gente. Meu sonho era ficar aqui fazendo minhas sobrancelhas, meus lábios, meu cabelo, mas não era o propósito de Deus para minha vida. Qual que era o propósito de Deus para minha vida? Cuidar de outras vidas, cuidar de outras mulheres, ensinar, destravar, refazer os caminhos, entende? E aí hoje eu percebo, olhando para trás, que eu fui treinada a minha vida inteira para isso. E eu tenho certeza que se você olhar para trás, você vai conseguir ver indícios daquilo que Deus planejou para você. E Deus não tem problema em deixar você fazer aquilo que você gosta.
Talvez, vou citar a mim mesmo. Eu gosto de fazer uma sobrancelha. Às vezes eu faço, gente. Às vezes vem cliente aqui, eu atendo 1, 2, 3. Mas não é o foco principal da minha vida. Eu não tenho tempo para isso mais, entende? Então Deus não tem problema em deixar você fazer o que você gosta e até você ganhar dinheiro com isso, desde que você esteja cuidando daquilo que Ele predestinou para você. Então todas nós fomos predestinadas a fazer aquilo que Deus planejou para nós. E aceitar esse destino vai te levar à vida de prosperidade, uma vida de riqueza mais rápido. Por quê? Porque aquilo que Deus pede para você fazer não te promete muitas vezes riqueza, mas Ele cuida, sabe? Se você tá fazendo algo que Deus fez para você, planejou para você, Ele vai cuidar desse projeto, Ele vai cuidar de você, Ele vai financiar, não precisa nem que outras pessoas apoiem, porque Ele abre a porta que você precisa. Então a pergunta reflexiva desse conselho aqui é: qual é o projeto de Deus para o meu destino? Escreva isso. Qual é o projeto de Deus para o meu destino? Tente encontrar. Você é ligada. Já coloca aí, né? Deus, o que é que o Senhor predestinou para mim? A pergunta em cima, qual é o propósito de Deus em meu destino? Exato. Por quê, gente? Porque talvez o que Deus quer que você faça seja totalmente diferente do que você está fazendo hoje. Desculpa falar para vocês, desculpa desconstruir uma ideia. Eu não sei se vocês já leram aquele livro. Não, tem que pedir desculpa não, a gente que agradece, porque a gente estava traçando um caminho. Exatamente. Eu vou aconselhar... Você faz, mas eu conduzo aí. Exato. Eu vou aconselhar vocês lerem o livro Deus que Destrói Sonhos. Por quê? Eu adoro. Isso. O nome do livro. O Deus que Destrói Sonhos. Leiam esse livro. Por quê? Porque o autor eu vou ter que pesquisar, que eu não lembro. Porque se vocês olharem aqui atrás, olha o tanto de livro. Mas eu vou dar uma olhadinha no Google e eu pego o nome do autor. Isso. Qualquer coisa eu mando no grupo pra vocês também, porque eu tenho loja na Shopee. E aí vocês conseguem pegar com um precinho muito bom, tá? Sim. Mas olha, gente. Deus que constrói sonhos? Destrói sonhos. O Deus que destrói. Destrói sonhos. Porque esse Deus destrói, gente. Gente, Deus destrói sonhos sim, tá? E quando Ele destrói um sonho, não é porque Ele é malvado. É porque o que Ele tem pra nossa vida é muito melhor do sonho que nós estamos tendo, sabe? É muito maior, é bem planejado, é uma construção diferente. Como eu disse, talvez Deus queira que você faça hoje algo totalmente diferente que você está vivendo hoje. E talvez você já tenha indícios disso. Você só fica despistando, sua mente fica... Não é comigo, tá louco? Isso é de Satanás, isso não é comigo. A gente fala assim, não, essa ideia aí não. Mas por quê? Porque talvez você ainda não esteja vivendo o propósito completo de Deus. Quando você estiver vivendo, ainda que você queira fazer o que você faz hoje, Ele vai deixar. Porque Ele é um pai que ama, Ele é um pai zeloso. Mas o foco precisa estar naquilo que Ele predestinou para a sua vida. A riqueza, a prosperidade, você se sentir completo só vai vir quando você fizer aquilo que Deus planejou para sua vida, tá bom? Deus só financia o que Ele mesmo inspirou. Palavra-chave desse conselho milenar. Deus só financia aquilo que Ele mesmo inspirou. Marjorie, como que você diz isso? Se tudo que eu tenho hoje eu coloco nas mãos de Deus, meu negócio é de Deus, tá? Você é de Deus. Mas se o seu negócio não está indo bem, se as coisas não estão dando certo, Deus não está financiando isso. Você está colhendo as atitudes das suas decisões, você está colhendo aquilo que você decidiu fazer. Então a pergunta que você precisa fazer é: eu estou verdadeiramente fazendo o que Deus me chamou para fazer? Faça essa pergunta, reflita nisso, ore, peça ao Senhor que te mostre, que fale com você, que te revele em sonhos. Porque eu acredito nas coisas espirituais, o Senhor, Ele confirma, Ele mostra, Ele revela. Tá bom? Estamos quase terminando, meninas. Os últimos são os melhores, fiquem atentas. Quinto conselho milenar.
a lei do movimento e da decisão. Olha isso. A lei do movimento e da decisão. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Pare de paralisar o que Deus quer prosperar. Pare de paralisar o que Deus quer prosperar. Quem observa o... Muito. A lei... Muito, Mara. A lei do movimento e da decisão. O texto base para esse título aqui é Eclesiastes 11:4, tá? Isso eu anotei. Isso, é a lei do movimento e da decisão. Pare de paralisar o que Deus quer prosperar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como a gente comentou aqui atrás a respeito, né? Já falamos a respeito do que Deus quer e do que nós queremos. Só que a gente tem uma luta. Entra trava, né? Exatamente. Entra trava. Sim. Eu acho que o que mais a gente faz é paralisar o que Deus quer prosperar. E aí a gente ainda... quer prosperar de um lado e Deus quer que a gente prospere do outro. Exatamente. É aquilo que nós acabamos de falar. Eu estou dentro daquilo que Deus planejou para mim, porque quando você está dentro daquilo que Deus planejou para você, aquilo que você e você faz o que Deus planejou para você, aquilo que você escolhe fazer também prospera. Agora, quando você escolhe fazer algo e está totalmente fora do que Deus planejou para você, não vai prosperar, porque Deus precisa fazer de alguma forma que você entenda que a vontade dele contrária a isso que você decidiu fazer. Olha isso, gente. É metanoia, mudança de pensamento, entender a vontade de Deus que é soberana sobre a minha vida. Nós vivemos declarando que Deus é soberano na nossa vida, que Deus é soberano sobre os nossos negócios, sobre a nossa casa, a nossa família. Só que, na verdade, as decisões estão sendo tomadas por nós e não por Ele. E ainda queremos questionar por que não prosperamos, por que não enriquecemos, por que as coisas não dão certo. Claro, você não solta o controle. Solta o controle. Larga, se tiver com super bonde, põe a mão na água quente, deixa a mão queimar um tiquinho, mas solta esse controle. Porque quando você solta o controle, você vive com leveza, você vive aquilo que Deus tem pra você, tá? Ó, quem observa o vento nunca semeará. Se a gente fica parado, vendo a vida passar na nossa frente e não tomar nenhuma atitude, alguma coisa vai acontecer? Se vocês hoje não tivessem tomado a decisão de vir assistir essa aula, vocês estariam entendendo ou descobrindo tudo que eu tô falando para vocês? Talvez sim, mas daqui muito tempo. E enquanto isso, o tempo passa. Então, a palavra-chave que eu gostei muito foi qual? Quem observa o vento? Quem observa o vento nunca semeará. Nunca semeará. Vai levar. Exato. Há mulheres que oram por mudança, mas se escondem da ação. Gente, isso aqui é muito real. A gente ora pela mudança, mas eu tenho medo da mudança. Eu oro pela mudança, eu peço novo na minha vida, mas quando o novo chega, eu tenho medo. E se eu parar de fazer o que eu tô fazendo aqui agora e o novo não dá certo? A nossa mentalidade é exatamente essa. E se eu deixar de fazer isso aqui e eu ficar desestabilizada, sem dinheiro? Não, eu não vou mudar não, vou ficar aqui. Como assim? Como que a gente ora por algo novo e quando algo novo vem a gente se esconde? Pedimos avanço, mas continuamos presas às dúvidas, às desculpas e ao medo. A verdade é essa, a gente precisa admitir isso. A gente quer mudança, mas às vezes a mudança vem e a gente fica com desculpa. Eu não fiz por isso. Eu não levantei por isso. Eu não fui porque o outro não me apoiou. Eu não me inscrevi porque eu não tinha dinheiro. Eu não fui num evento. Eu não li a Bíblia porque eu não tive tempo. Desculpas. Meras desculpas. E lá no início da mentoria nós falamos sobre disciplina. Disciplina é a maior chave da abundância de vida. Tá bom? O Espírito Santo, ele não abençoa a estagnação. O Espírito Santo não abençoa a estagnação. Então, às vezes, você tá lá estagnado, tá orando por mudança, pedindo por mudança, e o Espírito Santo tá lá olhando pra você.
Você tá orando aí deitada, né, mulher? Levanta, vai tomar um sol. Vai pegar seu devocional, vai fazer. Tá com a agenda vazia? Vai gravar conteúdo. Vai estudar, vai se conectar às pessoas. O Espírito Santo, ele não abençoa estagnação. Ele abençoa movimento. Ai, gente, eu vou entrar na parte que é tão forte aqui. A palavra do Senhor diz assim, ó. E no início, o Senhor criou os céus e terra. E o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Quando a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele pairava sobre a terra, significava que ele estava em movimento, andando, circulando sobre toda a terra. Agora, como que você, parada, sem se movimentar, sem tomar atitudes, sem fazer nada, você quer que o Espírito Santo te ajude em alguma coisa? Marjorie, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a força ativa de Deus, consolador, amigo, aquele que está com você em todos os momentos difíceis e alegres da sua vida. Porém, não é você que comanda o Espírito Santo. É o Espírito Santo que comanda você. Você comanda suas decisões e o seu corpo. Mas a decisão do Espírito Santo participar disso ou não é dele. Entenderam? Então, o Espírito Santo ele não abençoa estagnação. Ele abençoa movimento. Portanto, mulher, se movimente. Se você não entendeu nada que eu falei aqui, grave isso. Se movimente. Não passe os dias jogada na cama. Não passe os dias entregando sua mente a pensamentos ruins. Não passe os dias desejando a morte. Não passe os dias tendo pensamentos de guerra e não te passe. Movimente. Se movimente, porque quando você se movimenta, as coisas boas chegam até você. Eu tenho uma prova viva disso aqui, que é a Mônica. Eu peguei você pra santo hoje, né, Mônica? Mas é porque a Mônica, gente, é o case de sucesso. Quando eu conheci a Mônica tava depressiva, doente, em cima de uma cama. E não porque ela queria isso, mas porque ela estava sem forças. E aí hoje, 2 anos, eu acho que há 2 anos a gente se conhece, a Mônica, ela venceu tantos processos difíceis da vida dela, sabe? Ela sustenta a casa dela, ela tem ajudas indiretas, mas assim, ela toma as decisões assertivas, ela se levantou, ela é uma mulher incrível, e assim como ela, temos várias aqui. Mas por quê? Porque houve movimento. Se ela tivesse decidido ficar em cima daquela cama, doente, cheia de mancha, talvez hoje nenhum lugar para morar ela teria. Mas por causa da decisão dela de se levantar, ela tem conquistado coisas incríveis e eu me orgulho muitíssimo dessa mulher. Olha a revelação que eu tive aqui, gente. A procrastinação, ela é a forma mais sofisticada de desobediência. Olha isso. A procrastinação, ela é uma forma mais sofisticada de desobediência, porque é aquilo. Eu não vou fazer, por quê? Porque eu tô procrastinando. Não vou fazer porque hoje minha cabeça não tá boa. Oi, Mônica. Eu quero falar. Fale, meu amor. Tá falando e a gente tá indo ao contrário, achando que tá falando com a gente, né? Já que você me pegou para falar sobre. E eu desfiz uma sociedade desde sábados, não tô mais de salão.